Nós viemos para receber algo do Senhor, para sermos impactados pelo Senhor. Pai, como foi nesse primeiro tempo, quando fomos confrontados com a verdade do Senhor, pedimos que teu Espírito Santo ilumine o nosso espírito, para que nós recebamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o nosso quadro de jejum para o mês de julho está lá fora, esperando o nosso nome. Sábado teremos clamor pelo Rio de Janeiro. Amém. Noite, tarde, temos a rede Você Não Está Só, noite, Célula da Juventude e encontro de casais. O nosso jejum, 3 dias, 25, 26 e 27. Dias tremendos. Dias poderosos. Amém? Amém. Queridos, no módulo Poder de Deus, nós ministramos sobre os milagres de Jesus e chegou naquele ponto em que os discípulos não puderam expulsar os demônios naquela jovem, e Jesus disse que aquela casca só saía através de jejum e de oração. E nós entramos hoje com um submódulo do poder de Deus na questão do jejum. Esses dias eu tenho sido muito impactado sobre essas coisas. Mas é verdade, quando eu fui estudar sobre jejum, eu fui guiado ao Espírito Santo para antes ministrar sobre línguas, sobre oração em línguas. Porque nós vamos ver, irmãos, para que serve o jejum? O jejum não é um acessório do carro. Um carro, ele funciona sem rádio, sem roda de magnésio, sem alguns acessórios, mas não funciona sem motor. E muita gente pensa que existem algumas coisas na Bíblia que são acessórios. É claro que para você ir para o céu, o caminho é Jesus Cristo e receber Jesus. Mas para você viver uma vida abundante e totalmente vitoriosa na terra, existem requisitos que não são acessórios. E um destes requisitos é o jejum. Nós vamos ver, quando vamos estudar mais detalhadamente sobre o jejum, que o jejum, ele nos faz romper. Por quê? Nós vamos sendo edificados em Deus até um ponto, mas chega num ponto que parece que as coisas ficam estagnadas, ficam a mesma coisa. E é nessa hora que o jejum é algo tremendo. E nós vamos ver o porquê que o jejum entra aí. Mas antes nós vamos ver esse fator tremendo de edificação que é a oração em línguas. Oração em línguas, irmão, não é um acessório, não é uma coisa qualquer. Oração em línguas é algo muito importante na vida do cristão. A minha vida foi, e agora nesse tempo em especial, tem sido revolucionada pela oração em línguas. Eu tenho orado bastante em oração em línguas.
Isso, irmãos, tem mudado a minha vida. Eu quero compartilhar com vocês isso nessa noite. Vamos começar, irmãos, em Mateus 16, 17. Desculpe, Marcos 16, 17. Eu quero que você fique bem atento nessa noite a essa palavra. Vamos lá? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você crê? Amém. Você crê? Amém. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Irmãos, na Bíblia existem 4 tipos de línguas. Presta atenção nisso. A primeira é línguas com interpretação. Quando alguém de repente se move em línguas e o outro, ou a própria pessoa, interpreta aquela língua para trazer uma palavra para a igreja, para alguém. É o primeiro tipo de línguas. O segundo tipo de línguas, nós vemos lá em Romanos, né? É línguas de intercessão, são gemidos inexprimíveis. A pessoa começa a orar, daqui a pouco, às vezes ela sabe até por quem é, às vezes não. Ela entra num desespero de oração, ela cai no chão, não, às vezes, né? Chora e se derrama e entra intercedendo, às vezes ela sabe por quem, às vezes não. São línguas, são gemidos do Espírito, que são intercessão em favor de alguém, de algumas pessoas, de uma nação, de uma cidade, sei lá o que. A terceira língua, irmãos, são línguas que são sinais para os incrédulos. Por quê? Você fala uma língua, por exemplo, entra aqui um japonês, eu não sei nada de japonês. Daqui a pouco eu começo a falar uma coisa aqui, que é uma língua japonesa, que é a língua japonesa, aí a pessoa está aqui, ela vai o quê? Entender. É uma língua com um sinal. Então eu falo numa língua viva. E a quarta língua, que é o nosso interesse aqui, a nossa matéria aqui diretamente, é a língua, é a oração em línguas, é falar em línguas para edificação pessoal. Os três primeiros tipos independem de mim. Pode ser que eu nunca tenha essa experiência na minha vida de interceder chorando, gemendo para alguém. Pode ser que eu nunca seja usado para orar em línguas e com interpretação para profetizar alguma coisa. Pode ser que eu nunca seja usado para falar numa língua que eu não conheço, de repente, a língua de alguém que está aqui, alguém que está me ouvindo. Esses 3 tipos de línguas independem de mim. Isto é, só vem quando Deus quer e manda. Mas o quarto tipo de língua, que é oração em línguas para edificação pessoal, essa eu controlo. Essa eu oro a hora que eu quero. E essa língua, nós vamos ver, ela é para edificação pessoal. Irmãos, eu considero esse tipo de oração, a oração em línguas para edificação pessoal, uma das ferramentas mais poderosas que alguém pode ter para o seu crescimento espiritual. A gente às vezes fala isso e tem gente que ainda não entendeu isso e não vive isso, e vive frustrações na alma, e vive coisas na alma, porque na verdade não entra em prática com uma regularidade e com uma disciplina necessária na questão de oração. Vamos lá, irmãos, então, em 1 Coríntios 14, 2. Eu creio que essa aula de hoje, irmãos, tem a ver com o jejum, mas o jejum entra no final.
jejum vai entrar no final. Porque vai chegar no ponto que a oração em línguas vai precisar do jejum para romper a carne. É outra arma do rompimento. Irmãos, o jejum faz com que o odre velho, só uma palhinha aqui, o jejum faz com que o odre velho se torne novo. Jesus vai falar que o vinho novo não pode ser colocado em odre velho. O jejum é uma forma de você renovar o teu odre para receber a unção nova, que inclusive a oração em línguas vai produzir na tua vida. Se você entender, se você orasse em línguas 1 hora por dia, tomando banho, trabalhando, cozinhando, lavando roupa, limpando a casa, dirigindo o carro, você ia aproveitar o teu tempo e ia gerar algo que você não imagina na tua vida. Amém? Amém? Vamos lá. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Por que aqui não é aquela língua com interpretação? Porque o texto diz que essa língua aqui eu não falo para homem, eu falo para quem? Para Deus. Deus, que é Deus, o Espírito Santo, coloca essa língua em mim para eu chegar em Deus. Logo, essa língua não tem interpretação. Essa língua não tem interpretação. Porque com essa língua de edificação pessoal eu não falo para homens, eu falo para quem? Para Deus. Ah, você sabe o que está falando? Não, para que eu vou saber? Essa língua é uma forma poderosa de relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus profundamente através da oração de línguas. Por quê? Oração de línguas. Por quê? Porque o próprio Espírito de Deus te coloca essa linguagem em você. Não é a tua alma que inventa isso. É uma linguagem espiritual. E essa linguagem espiritual entra no meu relacionamento espiritual com Deus. Amém? O texto diz aqui, irmãos, que em espírito eu falo em mistérios. O que são mistérios? Aqui. Vontade secreta de Deus. Então, irmãos, quando eu oro em línguas, eu oro a vontade de Deus ainda não revelada. Isso aqui é muito importante. Quando eu oro em línguas, eu oro a vontade de Deus ainda não revelada. De repente Deus quer que eu faça algo na terra. E essa oração, ela gera algo que Deus quer, que ainda não se materializou, para que aquilo venha e aconteça na terra. Mistérios quer dizer algo não óbvio ao entendimento, algo que o meu entendimento ainda não recebeu nem percebeu. Na verdade, quando eu olho mistérios, eu estou projetando algo para o futuro. Eu estou projetando um futuro absolutamente dentro da vontade de Deus. Isso aqui é tremendo, irmãos. O meu entendimento ainda não tem o entendimento daquilo que Deus quer realizar. Mas com oração em línguas eu estou projetando aquilo que o meu entendimento não tem entendimento, para que aquilo seja conhecido, revelado e aconteça na terra. Mistérios aqui significa conselhos secretos com os quais Deus lida com os justos.
De repente eu passo por um tempo de tribulação, e quando eu oro em línguas, irmãos, eu estou gerando para que o meu espírito receba de Deus o consolo, o conforto, o conselho, a direção de Deus diante de circunstâncias, algumas delas adversas e difíceis. Quando eu olho o mistério, eu estou antecipando, irmãos, o que Deus vai fazer na minha vida e ao redor de mim, e onde Ele quer fazer. E mistérios aqui não significa algo oculto aos descrentes e manifesto aos crentes. Na verdade, a oração em línguas, ela projeta coisas para os crentes. Porque o descrente não pode orar em línguas. A oração em línguas é para os crentes. Amém? Amém. Outro aspecto importante é que a oração em línguas, ela não passa pela alma. É uma oração profundamente espiritual. Quando eu olho em português, existe uma conexão do meu espírito com a minha alma, né? Agora, quando você vai amadurecendo em Deus, você descobre uma coisa muito interessante na oração. Tem horas que você quer orar coisas que o Espírito não quer que você ore naquele momento. Coisas boas. De repente você está preocupado com o filho, você vai querer orar para o filho, o Espírito Santo vai te brecar, vai te frear. Por quê? Porque aquela oração vem da tua alma, daquilo que você vê. E Deus quer que você aprenda a orar na dimensão do Espírito, na dimensão daquilo que Deus vê e naquilo que Ele quer fazer na terra. Entenderam essa palavra? Isso aqui é poderoso. Quantas vezes a minha mente quer entrar na oração e o Espírito me breca? Por isso que eu oro em língua 98%. Ou mais. Por quê? Porque quando eu oro em línguas, eu oro absolutamente uma oração espiritual. O meu espírito com o Espírito de Deus. Entendeu? Quando eu oro, a alma entra, ela vai querer orar coisas que naquela hora o Santo não está me chamando para orar. Irmãos, claro, quando você aceita Jesus, orar é falar com Deus, não sei o que, você faz aquela coisinha, tem uma listinha para orar. Amém, não é errado isso. Mas quando você vai crescendo em Deus, você vai descobrindo que você vai ser motivado pelo Espírito para ter uma vida de oração na dimensão do Espírito. Mas eu orava toda hora por algo. Aí de repente Deus vai dizer, tudo bem, isso é a tua alma que quer. Não é o meu Espírito que está chamando você para orar naquela dimensão. Isso é uma maturidade na vida de oração. Isso é uma maturidade na vida de oração. Está entendendo? Eu creio, irmãos, que essa aula de hoje é muito importante. Não é porque eu estou dando, não. É porque a gente vai ter entendimentos mais profundos de coisas que realmente vão mover a nossa vida numa dimensão sobrenatural que nós nunca experimentamos antes. Porque oração em línguas, irmãos, é para te levar para uma vida sobrenatural. Porque Deus é um Deus sobrenatural. O Espírito Santo é sobrenatural. E quando você começa a ter uma vida na oração em línguas, você vai entrar numa dimensão sobrenatural. Fica ligado, gente, fica ligado, porque esse assunto é muito mais sério do que você pensa. Orar em língua não é um acessório de uma vida cristã. Irmãos, tem crente absolutamente religiosa. Às vezes eu vou numa igreja pregar assim, né? Aqui também tem alguns, mas eu creio que tem várias pessoas aqui que já entraram numa dimensão espiritual. Eu estou pregando uma igreja, irmãos, a congregação, tu vê que está na alma, gente. O grande parte está na alma. Não existe uma vibração espiritual correspondente. Porque
que as pessoas, elas são crentes e estão em Jesus, mas elas vivem na dimensão da alma. Elas vivem gostando daquilo que elas gostam. E eu não fui chamado para viver naquilo que eu gosto, eu fui chamado para viver na vontade de Deus, o que é extremamente diferente. Eu não fui chamado para fazer a minha vontade, eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. Verso 4 aí nesse capítulo 14. Primeiro Coríntios 14:4 diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Na verdade, esse tipo de manifestação em língua é para a edificação de quem? De quem? Próprio. Então você não tem que ficar demonstrando para ninguém. Agora, é errado na hora de orar em línguas? No culto? Não. Eu estou ouvindo. Mas essa oração, a minha oração em línguas, explicação pessoal, é para mim. O texto diz que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Aí aquele religioso fala assim: por isso que eu não falo em línguas, porque na verdade o que edifica a igreja é profetizar. Mas gente, como é que eu vou edificar a igreja se eu não primeiro sou edificado? Por exemplo, eu estou dando uma aula aqui hoje eu orei ontem muito tempo em línguas. E eu creio que Deus está me usando pela graça dele para trazer edificação para o povo. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ser uma pessoa edificada em Deus. Então eu oro em línguas para me auto-edificar, e a minha auto-edificação vai abençoar o povo, abençoar as pessoas, vai fazer com que eu seja usado com muito mais autoridade e poder diante do Senhor. Agora esse texto diz: o que fala entre línguas a si mesmo se edifica. O que quer dizer aqui edificar? Construir a partir da fundação, isto é, oração em línguas vai estruturar a minha vida espiritual, vai construir junto com a palavra de Deus. E quando eu oro em línguas, a palavra vai ser muito mais revelada no meu espírito. Isso vai trazer, irmãos, uma construção espiritual dentro de mim. Irmãos, Deus quer edificar uma vida, uma construção espiritual dentro de você. E um dos meios tremendos de edificar você, oração em línguas, não tenha dúvida. Oração em línguas, irmãos, restaura, reconstrói, me faz crescer em santidade, virtude, sabedoria. Estamos claros? Casado com a palavra, ó. Palavra e oração. E oração em línguas é uma oração direta com Deus. Você se torna muito mais sensível a Deus. Você se torna muito mais sensível a uma vida de santidade, né? É interessante que o Tiago está ministrando aqui, né? Irmãos, eu pequei, já foi ontem, sei lá, segunda-feira. Eu tinha esquecido de pagar uma conta, de botar na minha programação do banco, né? Eu liguei lá para a empresa que mandou o boleto, só que não paguei dia 7, era dia 8, já segunda-feira, eu não tinha pago. Eu só queria um novo boleto, eu nem menti, mas de repente já foi, você perdeu o boleto, eu estava com o boleto na mão, falei, perdi. Eu falei, Deus, que perdi, nada, está na minha mão. Eu menti, gente. E aquilo me fez mal. Porque quando você começa a orar em línguas e edificar uma vida no Espírito, mentira é uma coisa que não vai fazer parte da tua vida, porque o Espírito Santo explica a verdade. Você está entendendo? O Espírito Santo explica a verdade, irmãos.
Espírito Santo ama a verdade, ama a transparência. Ele é transparente, Espírito Santo. Vocês estão entendendo? E quando você cresce nessa vida de oração, nessa edificação espiritual, essas coisas vão ser relevantes. Você vai ter um novo nível de sabedoria. Como falar, quando falar, a hora de falar ou não falar. Por quê? A tua vida no Espírito vai ser muito mais fácil, muito mais real, muito mais clara. A vida de oração em línguas gera estruturação do teu espírito humano, para que ele opere através da tua alma a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, isso vai levar tempo. Você vai orando em línguas, vai orando em línguas. Quer dizer que no dia seguinte, porque a primeira coisa quando você começar a orar em línguas, a primeira coisa que você sabe o que é, você vai tentar até desistir, porque vai ver tudo de ruim que está dentro de você. Eu vejo que eu já avancei muito, mas sabe que ainda está vindo coisa ruim assim? Medo, sentimento de depressão, coisas da carne. Ainda vem, né? Assim, eu orei, talvez mais, sei lá, 4, 5 horas. E veio coisa. E quando vem essas coisas, não pensa que orar em língua não, é muito bom, é porque Deus está fazendo uma limpeza, Deus está fazendo uma reestruturação interior em você. E essas coisas têm que acontecer para que haja uma reestruturação espiritual na tua vida. Porque eu estou falando aqui para vocês, Deus quer nos levar para um nível muito mais alto nele. Amém. Você começa a orar em línguas, aprofundar nessa vida, você vai culpar muito menos as pessoas. Porque você vai ser movido na alma. Irmãos, quando uma coisa vem para você e traz muita ansiedade, isso é coisa da alma. Porque as coisas do Espírito trazem paz, trazem segurança, trazem distância, trazem certeza. E a vida do Espírito, a vida orando em línguas, é para gerar isso em você. É para fazer com que você deixe de ser uma pessoa que anda na alma, para ser uma pessoa que verdadeiramente anda na dimensão do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Aí eu estou chegando no gabinete, eu tenho um remédio, eu falo assim, olha aqui, se a pessoa pensa, esse cara não tem nada para falar, né? É que eu tenho certeza que quando alguém começa a orar em língua há muito tempo, as coisas vão entrar em ordem. Muitas das coisas que estão em você hoje, se você começasse com meia hora por dia, daqui a pouco 1 hora e meia, 2 horas por dia, você ia ver daqui a algum tempo as coisas arrebentando, quer dizer, desabrochando dentro de você, e você daqui a algum tempo não se conheceria mais. Tem horas que eu não me conheço, porque eu sei como eu era, eu sei os sentimentos que eu nutria, eu sei os medos que eu tinha. A oração em línguas, ela edifica, ela constrói, ela faz desabrochar dentro de você a vida de Deus verdadeiramente. Faça o teste. No relógio, comece meia hora. No relógio. Comece no relógio meia hora, gente. Comece. Depois vai aumentando. Aproveita o tempo tomando banho, vai orando em línguas. Ah, mas pelado.
É Bilal? É Bilal o negócio? É Bilal? É que eu não uso esse termo, eu usei o termo mais branco. Mas eu não uso esse termo quadro, por isso que eu achei que eu estava falando errado. Você está entendendo? Tomando banho, no mercado, vendo o jogo no Botafogo, ou no Flamengo, na hora de dormir, fica na cama em vez, assim, fica olhando de língua. Andando de metrô, de trem, de ônibus. Ora em língua, gente. Você vai construir, primeiro você vai desconstruir aquilo que a alma trouxe, que ficou preso em você, que te para, que te impede. Verso 14, capítulo 14. É o versículo que eu gosto muito. Diz o quê? Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora o quê? De fato. Tem traduções que dizem que meu espírito ora o quê? Bem. E a outra? De verdade. Oração em línguas é oração de verdade. Porque você pode orar em português e não orar de verdade, gente. Uma oração da alma não é uma oração de verdade. Oração é uma prática espiritual, gente. A oração da alma não é uma oração de verdade. Claro, quando você é novo crente, Deus até recebe essa oração. Mas quando você cresce em Deus e entra numa dimensão mais alta em Deus, oração da alma não é uma oração de verdade. Não é uma oração que você ora bem, de fato. Gente, você pode se conformar e ter uma vidinha cristã. Eu não quero essa vida, gente. Eu tenho 61 anos de idade. Eu não quero sair da terra sem viver uma vida profunda com Deus de verdade. Eu não quero ter uma vida rasa com Deus. Amém. Está entendendo? Eu não quero viver no raso. Você pode querer, eu não quero. Eu estou te chamando a viajar comigo para esse lugar da profundidade. Isso aqui não é para pastor, não é para apóstolo, é para qualquer pessoa que nasceu de novo. Amém. Aqueles que creem falarão em novas línguas. Amém. Quando você começa essa vida de oração, hora após hora, coisas que não foram plantadas por Deus são trazidas à tona, para que você permita que o Espírito Santo arranque de você. Autoimagem fraca, autocomiseração, sentimento de tadinha. Está entendendo? E às vezes, irmãos, você começa a orar em língua para de coisas que vai ser doloroso. Vai em frente, persevera, deixa doer, pode gritar, mas persevera. E diga: Espírito Santo, arranca em nome de Jesus. Amém. Amém. E você vai ser levado muitas vezes ao arrependimento. Quando você começa a orar muito tempo em línguas, você vai ter maior sensibilidade à verdade. A verdade, por isso que eu falei uma mentirinha, eu falei mentira, eu estava com o papel na mão. Por dizer, minha senhora, eu preciso que eu venceu ontem, eu quero de novo para pagar e tal, não tem problema, mas eu quis importar no sobre alguns detalhes, né, assim, nessas coisas do telefone, eu menti. Peguei. Ele me perdoou. E outra coisa, irmãos, quando você começa a ter uma vida de oração em línguas, o Senhor vai tratar área a área da tua vida. Área a área. Área a área.
E nem sempre vai ser como você quer. Nem sempre vai ser como você quer. Sabe uma coisa, irmão? Deus não muda para andar com você, é você que muda para andar com Ele. Eu vou repetir. Deus não muda para andar e para agradar você. É você que muda para andar e agradar a Deus. Amém. Estão entendendo essa palavra? Amém. Quando eu olho no tempo em línguas, irmãos, eu vou entrar nessa dimensão. Nessa dimensão. Irmãos, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Eu acho interessante Paulo, né? Se você ver aí no capítulo 14, no versículo 18, o que diz aí, 14, 18, esse capítulo que nós estamos lendo aí? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Quem escreveu mais o Novo Testamento? Paulo. Porque era um homem que tinha revelação o quê? Profunda. Ele tinha revelação profunda, logo ele escreveu grande parte do Novo Testamento na Bíblia. Ele era um homem que andava numa dimensão espiritual tremenda, porque ele falava em línguas mais que o resto do povo. Ora em línguas, gente. Ora em línguas. Por que, irmãos? A oração em línguas vai ativar a mente de Cristo em você. Vai ativar a mente de Cristo em você. Vai fazer com que você cresça na palavra revelada. Você vai ver as coisas de Deus, você vai ver Deus na palavra. A revelação vai ser do outro nível, gente. É muito tremendo, é muito maravilhoso viver uma vida assim. Agora, qual é um grande sofisma? Muita gente acha que só faz língua quando sente aquele fogo no culto. Isso é uma bobagem. Quando a Bíblia diz assim, orai sem cessar. Como é que eu vou orar em português sem cessar, irmão? Mas língua eu estou lá. Para a academia. Estou orando de língua, estou dirigindo carro. Agora, ficar pai, eu sou aqui mesmo. Aí você vai ter um carro. Eu vou orar sem cessar, eu tenho que orar em línguas. Paulo diz lá em Efésios 6,16: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Como é que eu vou orar em todo o tempo no Espírito? Eu oro sem línguas. Estão entendendo? Oração livre me facilita tudo, gente. Eu posso orar em todo o tempo no Espírito. Eu oro quando e onde eu estiver. Amém? Judas 1,20. Judas, lá no finalzinho da Bíblia, 1,20. Vós, porém, edificando-vos na vossa fé santíssima. Essa construção de uma vida de fé passa por orar no Espírito Santo. Ah, eu posso orar no Espírito Santo em português? Até pode, mas tem que estar muito ligado em Deus. Em línguas é fácil. E vou em frente. Eu vou em
edificando, eu vou construindo uma vida de fé, gente, orando no Espírito Santo. Eu vou construir, irmãos, uma vida segundo a palavra de Deus e a sua vontade. Irmãos, quando eu tenho uma vida de oração em línguas, eu vou trazendo para a minha vida a vontade de Deus. Porque, irmãos, a vontade de Deus sobre a minha vida não é feita de improviso. Se reparar, irmãos, que Jesus, a vida de Jesus é um cumprimento profético. Onde ele nasceu? Estava lá no Velho Testamento, Belém. Depois fala que ele seria Nazareno, viveu em Nazaré. Depois fala sobre Cafarnaum, né? No lugar de trevas, recebeu grande luz. Várias coisas da vida de Jesus estão profetizadas no Velho Testamento. Jesus teve uma vida de cumprimento de profecia, de cumprimento do projeto eterno do Pai. Você acha que é só com Jesus que acontece isso? Deus na eternidade, Ele já projetou a tua vida. Deus já projetou uma vontade perfeita de Deus para você. Você e eu não estamos na terra por acaso. Amém. Agora, eu e você podemos viver aquém desse projeto perfeito. É você que vai dizer se você quer esse projeto perfeito de Deus para você. Eu quero. O que a oração em línguas produz? Essa vida orando em línguas. Você vai orando o plano eterno estabelecido por Deus para você na eternidade. Pai, eu quero que tudo se cumpra na minha vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Pode ter muita luta? Pode. Mas é uma vontade boa, perfeita e agradável. E quando eu estou orando em línguas, eu estou projetando para que toda esta boa, perfeita e agradável vontade de Deus se materialize na minha vida para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. O que eu digo? Os melhores anos da minha vida não chegaram ainda. Porque eu creio que quanto mais eu me envolvo em Deus, mais a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus vai se materializando na minha vida. E mais eu vou sendo curado, mais eu vou sendo tratado, mais eu vou sendo liberto, mais eu vou conhecendo Deus, mais eu vou discernindo a voz de Deus. E aí, irmãos, que vai entrar o jejum que nós vamos ver na aula que vem. O jejum é a próxima arma para que eu rompa. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o espírito é vida, mas que o corpo está morto por causa do pecado. Agora, o meu corpo está vivo, né? Como é que na prática eu ajudo o meu corpo a ser mortificado? Aí entra o jejum. O jejum ajuda para que o meu corpo seja mortificado, para que a vida de Deus desabroche sem limite dentro de mim. Aí nós vamos ver na aula que vem a questão do jejum mais profundamente.
Primeiro a gente vai se edificando, orando em línguas, na palavra, adorando a Deus, falando a palavra, e vamos. Mas o jejum é um fator de rompimento. O jejum faz a carne calar e o espírito se liberta. Jejum não compra Deus, jejum não muda Deus, jejum não muda o diabo foi jejum. Jejum me muda. Jejum me muda. Vê, irmão, o nosso jejum de 3 dias, tempo sobrenatural. Tempo sobrenatural. E aí não é só você, é um corpo que vai se unir para liberar Deus, para vencermos os limites da carne em nome de Jesus. Amém. O jejum não é um acessório, não é um rádio do carro. O jejum é algo fundamental para mortificar a carne que legalmente está morta, mas quer falar e se levantar. Nós estamos aprendendo ferramentas de grande movimento do mundo espiritual. Eu espero que você aprenda essas coisas. Amém. E viva essas coisas. Amém. Você vai para casa hoje e ore menos. Você toma banho de noite, não é necessário? Ore menos. Necessário, eu já estou em banho hoje, vou tomar outro banho. Se você tomar menos, ore menos. Se você não toma banho, ore menos. Se você vamos ficar de pé? Aleluia. Entender a palavra dessa noite, irmão? Agora só uma palavra. Começar a língua há muito tempo. Começar com coisa ruim, isso é um ótimo sinal. É que as coisas estão ficando boas. Se começar a piorar dentro de você as coisas, dá glória a Deus. Se vier o medo, a depressão, o sentimento, glorifica a Deus e não para de orar. Pai, obrigado por essa noite. Eu creio que o teu Espírito falou, o nosso Espírito. E aqueles que vão assistir a aula pela internet, Pai, eu peço uma unção especial que vai atingir essas pessoas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor Jesus.